Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Aleluia. Quando você encontrar, diga amém. Êxodo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Diga 3 dias. Diga, não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque elas eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara, porque Mara significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali o Senhor os provou. Amém? Esse texto, ele é incrível. Porque nós vamos ler logo ali no início que o povo de Israel sai do Egito em destino à terra prometida. E quando eles saem do Egito, eles estão diante do Mar Vermelho, você já conhece essa história. O mar se abre e passando o Mar Vermelho, esse povo caminha 3 dias. E nessa caminhada de 3 dias no deserto, a Bíblia é clara quando ela diz que eles não encontraram água. E a água, nós sabemos muito bem que é uma das coisas mais valiosas que nós podemos encontrar no deserto. A água é uma questão de sobrevivência. A água no deserto é uma questão de vida ou morte. No entanto, quando finalmente o povo de Israel encontrou as águas em Mara, a Bíblia nos diz que as águas elas eram amargas. Só que há algo aqui, porque o real problema do povo de Israel não é o fato das águas de Mara serem amargas. O problema do povo de Israel não eram as águas serem amargas, mas as águas amargas falavam da condição do coração deste povo. Esse povo estava com o coração amargurado. Quem estava amargo era eles. As águas simplesmente falavam para eles a realidade de vida que eles estavam se encontrando. E atravessar um deserto já é terrível. Agora, ter que atravessar um deserto com o coração amargurado é praticamente impossível. E é exatamente isso que está acontecendo com esse povo de Israel. O deserto, as lutas, as águas de Mara acabaram amargurando o coração do povo de Israel. E há algo que eu e você precisamos entender muito bem isso. Guarde isso. Nós não podemos permitir que uma situação externa, que um deserto, que um momento de amargura nos deixe amargurados. Nós não podemos deixar que uma situação externa ataque o nosso interior. Todos nós vamos passar por desertos na vida. Todos nós já passamos, estamos passando ou em algum momento vamos enfrentar desertos. Porém, nós não podemos permitir que a areia do deserto, que as águas amargas de Mara contaminem o nosso coração. A nossa alegria, a sua alegria, a minha alegria não pode depender de situações externas. Não pode. A nossa alegria, a nossa felicidade, preste atenção, ela não depende ou não pode depender de fatores externos. Nós vimos na outra semana, na outra mensagem, que Moisés era amigo de Deus. Moisés ouvia Deus, já o povo ouvia falar de Deus. O povo ouvia falar de Deus e Moisés ouvia Deus. Moisés era amigo de Deus.
O povo conhecia as maravilhas de Deus, mas Moisés conhecia o coração de Deus. E por esse motivo a amargura não entrava no coração do Moisés. É por isso que você vai ler na Bíblia que ele era extremamente manso. E também você vê ele com otimismo. Você vê Moisés um homem de fé. Você vê Moisés um homem que tinha esperança. Por quê? Porque ele havia criado uma relação com Deus. Um relacionamento profundo com Deus. E quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, desprovidos da amargura, mesmo que ao nosso redor há um inverno, dentro de nós há o verão. Mesmo que ao nosso redor há uma tempestade, dentro de nós há bonança. Mesmo que ao redor da gente, nós percebemos que há um momento onde que há águas amargas, dentro de nós existe um rio que corre, que flui do nosso interior, quando nós não carregamos a amargura. Agora, por favor, preste muito atenção a isso. Veja só como a amargura pode nos impedir de avançar. A amargura pode nos impedir de viver um milagre no deserto. Hebreus capítulo 12, versículo 15, você pode ler depois. A Bíblia diz muito clara: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Na primeira semana dessa série de mensagens, nós falamos da graça de Deus. E nós só vivemos milagres, vivemos o melhor, porque pela graça de Deus, não é por nós. Sim, nós fazemos a nossa parte, mas se não fosse a graça de Deus, nós não viveríamos nada daquilo que nós achamos que nós podemos viver, que é algo pela força do nosso braço, jamais. E Hebreus diz que se nós tivermos raiz de amargura no nosso interior, nós vamos ser privados da graça. Você já parou para pensar o que seria de mim, o que seria de você, se não fosse a graça de Deus? Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos nem sentados aqui agora. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. E Hebreus diz que se nós carregarmos, o livro de Hebreus, se nós carregarmos raiz de amargura, nós vamos ser privados da graça. Deixa eu te falar aqui rapidamente 4 coisinhas simples, mas profundas, sobre a amargura. Primeiro, a amargura é uma raiz. A amargura é uma raiz e os seus frutos nunca serão bons. O fruto de uma raiz de amargura sempre será pensamentos tóxicos. Só pensa coisa ruim. Por quê? Porque há amargura dentro dele. Então quando ele pensa algo, ele pensa em alguém, e ele fala de alguém, se vitimiza, mas na verdade é porque ele tem uma amargura no coração contra alguém, e não quer que aquele alguém viva o melhor, e ele acha que o pior vai acontecer sempre na vida dele. Pensamentos tóxicos, aqueles que têm amargura, que guardam amargura no seu coração, têm palavras torpes. O que são palavras torpes, pastor? Apocalipse diz que quem tem palavras torpes não vai entrar no céu, vai para o inferno. Meu Deus, pastor, me diga então que são palavras torpes. Palavrão. Quem fala palavrão não vai para o céu? Não, é a Bíblia, não me condene, é a Bíblia que diz, irmãos. E quem tem amargura só fala o que o coração está cheio. É por isso que alguns, na boca dele, algumas palavras saem naturais. Por quê? Porque o coração dele é cheio daquilo. A amargura é uma raiz. A raiz de amargura faz a pessoa ter atitudes e comportamentos negativos, pessimistas. Uma raiz é o resultado de algo que eu e você permitimos crescer dentro de nós. Nós poderíamos ter, cortado, mas não cortamos, alimentamos, e aquilo vai crescendo. E a raiz de amargura é instalada em nós quando? Primeiro, uma injustiça.
Você foi injustiçado e você guardou uma mágoa contra alguém, e isso gerou uma amargura, uma raiz que foi se aprofundando e foi crescendo tanto para baixo quanto para cima. Algumas pessoas deixaram uma raiz de amargura entrar no seu coração porque ela foi rejeitada. Ou talvez ela passou por um momento de escárnio, passou vergonha. E isso nós podemos ir nos primórdios, isso pode ser na sua infância, quando um professor te expôs, quando um amiguinho fez bullying com você, por causa de alguma situação, e aí você se envergonhou tanto, vive uma vida tão introspectiva para ti, para dentro de ti, que você não quer ter contato com ninguém. Isso é resultado de quê? De uma amargura que existe no seu interior. A raiz de amargura, ela provém também de dores. A raiz de amargura vem também através de traições. Foi traído pelo marido. Hoje não quer nem saber de homem, de marido para casar. Por quê? Porque uma vez eu fui traída, então generalizou por causa de uma amargura que está dentro do coração dela ou dele. Isso tudo causa amargura, essas raízes. Seja como for, é algo que aconteceu na sua vida e que você não cortou quando deveria cortar e permitiu que isso crescesse no seu coração. Em primeiro lugar, a amargura, ela é uma raiz. E a árvore, ela vai ser conhecida pelo fruto. E o que produz o fruto é a raiz. É a raiz que busca nutrientes, recolhe nutrientes do solo para que a fruta seja saudável. E muitos não têm frutos saudáveis na sua vida porque guardam amargura. Em segundo lugar, a amargura, ela é venenosa. A amargura, além de ser uma raiz, ela é uma raiz venenosa. A amargura, ela nos afeta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Enfim, todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos amargura fisicamente, já foi comprovado cientificamente que pessoas vivem fadigadas e não sabem por quê. Amargura. Vivem cansadas, não tem motivo, amargura. Pessoas que não conseguem dormir direito, perdem o sono, amargura. Pessoas que têm o seu sistema imunológico baixíssimo, está sempre doente. E para se recuperar da enfermidade, demora muito. Porque se for buscar no mais profundo do coração dessa pessoa, é bem possível que a gente vai encontrar alguma coisa chamada amargura. Emocionalmente, também é comprovado que a amargura causa estresse. A amargura, ela causa depressão, até mesmo doenças psicossomáticas, transtorno de comportamento, síndrome de pânico, ansiedade. Na maioria das vezes, isso tudo é resultado de amargura. Amargura que a pessoa está carregando dentro de si. E a amargura é uma das maiores causas de divisão que existe. Por que um casal se separa? Amargura. A vida inteira a mulher, a esposa fica sinalizando o marido, sinalizando, e ele continua sendo grosso, estúpido, tratando mal. Chega uma hora que ela está tão aborrecida que ela diz, acabou. Aí ele corre para o pastor e diz, pastor, pelo amor de Deus me ajuda, não sei, minha mulher pirou, da noite para o dia que é separação. Não, irmão, não é da noite para o dia. Ela está amargurada. E a amargura, ela cria divisão, ela separa. Quantas pessoas que são bons funcionários na empresa e de repente pedem a conta e o patrão diz, meu Deus, perdi um ótimo funcionário assim também, chegou aqui de manhã, pediu a conta, não sei o que aconteceu. Eu falo com ele e disse, não é nada contigo, é porque eu não quero, é porque ele teve uma intriga com alguém lá dentro da empresa. Isso gerou amargura, ele não queria mais ver aquela pessoa. Ao invés de liberar o perdão, pedir perdão, tudo isso, não, ele guardou a amargura, ele não quer mais ver ela não quer mais estar nos mesmos ambientes que ele, se ele está, ele sai, amargura.
Amargura nas famílias. Tem pais hoje que não recebem uma ligação de um filho. Por quê? Amargura. O filho está amargurado com seu pai. O pai está amargurado com o seu filho. Uma situação que aconteceu e fez com que isso houvesse uma divisão entre vocês. Por que alguém sai da igreja? Alguém sai dessa igreja não é porque não tem palavra, porque tem palavra de Deus para você aqui. Você não sai dessa igreja porque você não é bem recebido aqui, você é bem recebido. Você não sai dessa igreja porque não tem Deus aqui, porque tem Deus aqui e Deus faz coisas sobrenaturais neste lugar. As pessoas saem deste lugar por causa de amargura. Porque meu pastor não me deu oi, porque o meu líder não disse oi, porque convidaram todo mundo e não me convidaram, porque não sei o que. Irmão, amargura. Amargura é uma das maiores causas de divisões. E espiritualmente, a amargura limita sua capacidade de amar. Você não consegue amar, porque você tem medo de se machucar de novo. Enquanto tiver amargura no seu coração, você não consegue se entregar totalmente, 100%, integral. Enquanto tiver amargura no seu coração, você não consegue perdoar. Enquanto tiver amargura no seu coração, você não tem nem a capacidade de crer. E quando nós liberamos uma palavra profética, você acha muito bonito, mas no seu interior isso não se apega a ti. Por quê? Amargura. A amargura é uma raiz, a amargura é venenosa. Em terceiro lugar, a amargura ela é cega. A amargura ela nos impede de ver claramente. A Bíblia diz que a resolução do problema deles diante das águas de Mara estava ali. Tinha uma árvore, era só pegar aquela árvore e tocar na água. E quando tocasse na água, a água ia deixar de ser salgada, amarga, envenenada e seria doce, potável. Mas quem tem amargura não consegue ver. Ele vê o que não existe e não vê o que existe. A pessoa quando carrega uma raiz de amargura na sua vida, a solução está na sua frente, mas ele não quer ver. Por quê? Porque é difícil ver a solução quando você tem amargura no seu coração. Meu irmão, deixa eu reforçar. É difícil demais cruzar um deserto. Agora, com amargura no coração, é praticamente impossível atravessar um deserto. A amargura nos impede de ver as oportunidades. A amargura nos impede de ver a saída, de ver os problemas sendo resolvidos, de resolver os problemas. Tudo isso nos impede porque a amargura, ela é cega. Além de ser uma raiz, e uma raiz venenosa, e ainda por cima ser cega, talvez o pior de tudo é saber que a amargura, em quarto lugar, ela é contagiosa. A amargura é contagiosa. A raiz da palavra amargura no original grego é pícria. E você sabe o que significa pícria? A palavra pícria significa pegajoso. É como se alguém dissesse assim, então a amargura ela é pegajosa? É. Ela é contagiosa. A amargura sempre vai afetar as pessoas que estão perto de você. Se você é amargurado, seu casamento é amargurado. Seu marido é amargurado. Seus filhos são amarguradinhos. Se você é amargurado, você atrai os amargurados. Pode observar, o murmurador atrai murmuradores. Porque se alguém não é murmurador e se aproxima de um murmurador, ele vai corrigir o murmurador. Mas o murmurador, ele tem, por que ele é murmurador? Porque ele tem amargura. Então ele vai correr com aquele que não é murmurador, porque ele não quer contato com ele. Ele quer contato com pessoas que são amarguradas iguais a ele. Me diga com quem tu andas, eu direi se você é amargurado ou se você não é amargurado. Você ser amargurado pode acabar com o seu casamento.
porque isso é realmente muito pegajoso e contagiante. É impossível viver um milagre no deserto, é impossível avançar no meio do deserto se nós tivermos o nosso coração amargurado. Tudo isso são informações muito importantes, preciosas. Eu poderia simplesmente dizer, eu vou orar por você e vamos embora. Mas eu seria muito maldoso se eu fizesse isso. É como se o médico olhasse para você e dissesse, você tem uma enfermidade, a sua enfermidade é essa, pode ir embora. E aí você ia olhar para o médico e ia dizer, doutor, mas o que eu vou fazer? Eu quero ser curado, eu não quero ficar carregando essa enfermidade. E eu respeito aqueles que estão aqui e dizem, não, eu quero continuar sendo amargurado. Mas se tem alguém aqui que hoje reconheceu uma raizinha de amargura aí dentro, e diz, pastor, eu quero ser curado, eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais atrasar a minha vida e os planos de Deus para mim, eu tenho nessa noite para você a receita, sim, a receita bíblica para você vencer toda a amargura da sua vida. São 3. A primeira delas, o próprio texto nos dá a solução. O versículo 24 do capítulo 15, ele diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber, e ele clamou ao Senhor por ajuda. Quantos que estão aqui hoje conhecem alguém amargo? Levanta a mão. Não estou pedindo quem é. Conhece alguém? Levanta a mão. Amém. Se você quiser sair da amargura, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o povo estava reclamando, murmurando. Esse povo era terrível. E Moisés, quando ouviu a reclamação, ele reclamou junto, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele orou. Ele clamou a Deus. E aqui é a primeira receita para você vencer a amargura. Pare de reclamar e passe a clamar a Deus. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar do seu casamento. Pare de reclamar das suas finanças e passe a adorar a Deus. Passe a clamar a Deus. Passe a adorar a Deus. Nós temos tido a atitude de Moisés de adorar no meio do deserto, de clamar a Deus no meio do deserto, de agradecer a Deus no meio do deserto, ou nós estamos como este povo, reclamando, murmurando, falando de maldições, atraindo coisas ruins para nós. Igreja, a reclamação não vai te levar a nada. Se você provar para mim que reclamar, murmurar, biblicamente resolve problemas, a partir do próximo culto, nós vamos fazer não mais louvor, nós vamos fazer reclamações da remanescentes. E aí durante a semana você vai mandar uma mensagem para a igreja, eu tenho 20 reclamações, eu tenho 10, eu tenho 5, e eu vou trazer vocês aqui, vocês vão pegar o microfone e vão começar a reclamar. Não, porque Deus, esse meu casamento, não aguento mais meu marido, ele é uma treva, a minha esposa está louca, é uma encrenqueira, só quer brigar, só quer gastar dinheiro, meu Deus, não aguento mais meu filho, ele é rebelde, meu Deus, não aguento mais meu patrão, não aguento mais meus funcionários, está louco, isso não é vida? Será que o que eu fiz para merecer isso tudo? Chega, está louco, sempre doente, meu Deus do céu, meu irmão, se isso resolver, a gente faz o culto da reclamação. Mas deixa eu te falar algo, a reclamação não serve para nada. Reclamar, ela não contribui em nada. Reclamação, ela não ajuda em nada. Pelo contrário, a reclamação ela só nutre, ela só alimenta. Quando você reclama, você fica dando alimento para a tua raiz de amargura. E o gigante vai crescendo, é vitamina para gigante. Quando você murmura, quando você reclama. Eu vou falar, diga amém. Eu vou falar. Quanto mais reclamação houver nos seus lábios, mais amargura haverá no seu coração. Quanto mais reclamação houver nos seus lábios, mais amargura haverá no seu coração. Quanto mais clamor, quanto mais adoração, quanto mais oração houver nos seus lábios, mais alegria, mais paz,
mais esperança da parte de Deus haverá no seu coração em nome de Jesus. Então, se você quiser se livrar da amargura, aumenta o volume do teu louvor. E muta, desliga, anula o som da reclamação. Quantos gostam de desafio aqui? Levante a mão bem alto. Só quem gosta, bem alto, levanta a mão. Eu quero desafiar alguém aqui nessa noite. Quero desafiar você. Uma semana sem reclamar de nada. Quem aceita? Já diminuiu, tá vendo? Quem aceita o desafio? Gente, quem está casado, tem um marido aí do lado, alguém da família, olha para o lado e diz assim, ó, pode me vigiar essa semana. Isso. Irmão, irmã, uma semana sem reclamar e você vai ver o resultado. Amanhã vai acordar, tá frio? Ai meu Deus, que frio, esse frio. Se tiver sol, ai meu Deus, esse sol tá pelando, tá pelando. Só reclama, misericórdia. Você conhece alguém assim? Se chover, reclama. Se dá sol, reclama. Se o sol aparece, reclama. Se não aparece, reclama. Pelo amor de Deus, meu irmão, para com isso. Se vendeu, reclama. Se não vendeu, reclama. Para com isso. Só uma semana, igreja. Quem aceita o desafio? Deixa eu ver. Quem aceita? Só uma semana. E aí eu digo só uma semana para testar. Depois você vive o resto da tua vida com a tua boquinha fechada e parando de reclamar, porque tudo te irá bem em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, quando você quiser reclamar, canta um louvor. Quando você pensar em reclamar, meu Deus, que sol quente, meu Deus, que chuva. Não, antes de falar qualquer coisa, ó, tá chovendo, você ia reclamar que tá chovendo. Sabe o que você faz? Faz chover, Senhor Jesus. Canta, adore. Eu estou aqui para dizer para alguém, seu lar precisa ser cheio de louvor. Seu carro tem que tocar louvor. Sua vida tem que ser movida por louvores a Deus. Gratidão a Deus. O amargurado reclama pelo que não tem e não agradece por aquilo que Deus já deu. E aquilo que você reclama é aquilo que alguém ora pedindo para ter. Pensa nisso. Deixa de ser amargo, meu irmão, minha irmã. Chegou o tempo da igreja crescer, avançar. E nós não vamos avançar se nós tivermos raízes de amargura. O louvor, a adoração, o clamor é o remédio para o coração. O clamor, a adoração, o louvor é o antídoto contra a amargura. Em segundo lugar, o versículo 25 diz, ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Olha só, a amargura deixa a gente cego. E eles estavam diante das águas amargas, não podiam beber as águas depois de 3 dias caminhando com muita sede. Eles não viam uma árvore que estava ali. Eles não viam a árvore. Então quando Moisés clamou a Deus, ele viu a árvore. Porque quando a gente começa a clamar e adorar a Deus, Deus nos leva a um nível que a gente começa a ver coisas que não veria se tivesse com amargura. Revelações. Sabe o que eu aprendo em segundo lugar? É que eu e você precisamos confiar nos planos do Senhor. Uma árvore no deserto. Às vezes a gente não para pensar. Mas uma árvore no deserto não cresce, nem nasce. Uma semente lançada no deserto, ela apodrece e ela não gera vida. O calor da temperatura do deserto, da areia do deserto, não permite que essa árvore cresça. Não há água, não há nutrientes suficientes para que uma árvore cresça e se desenvolva. Pastor, mas tinha água ali? Sim, mas a água era envenenada. A árvore não cresceria com esta água. Foi um milagre que Deus operou, colocando uma árvore. E essa árvore era a cura para a água. Porque quando a árvore tocou na água, a água foi curada. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que para que essa árvore estivesse ali, alguém teria que plantá-la.
A árvore não nasce sozinho, tem que plantar. Na verdade, tudo que queremos colher, precisamos plantar. A lei da semeadura, ela é certa, tudo que você planta, você colhe. O plantio, ele é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Você colhe o que você planta e não colhe o que não planta. Alguém plantou. Não sabemos como aconteceu, mas a verdade é que havia uma árvore. E quando chega no momento exato em que o povo de Israel chega naquele lugar, a árvore já estava grande. Ou seja, quando esse povo estava lá no Egito sendo escravizado, Deus já estava planejando tudo. Oh meu Deus, que coisa linda isso. Deus já pensando, daqui a pouco eu vou tirar meu povo de lá. E quando eu tirar o meu povo, deixa eu já plantar uma árvore aqui, porque essa árvore aqui vai tocar nas águas para mostrar que eles têm um coração amargurado e eles têm que ser curados desse mal, têm que ser libertos. Então eu já vou plantar uma árvore aqui. Quando eles chegarem aqui, essa árvore já vai estar grande. Essa árvore já estará frondosa, essa árvore já será o milagre que esse povo precisa. Ou seja, antes desse povo chegar ali, antes que esse povo ainda estava no Egito, antes do povo ter sede, Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma saída, Deus já tinha uma solução, Deus já tinha um milagre para aquele povo em Israel. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida hoje. Antes de você passar por esse deserto, antes de você passar por essas circunstâncias, pela situação de vida que você tem vivido ou vai viver, Deus já tem uma saída para você, Deus já tem uma solução, Deus já tem um plano, Deus já tem um milagre esperando pela tua vida em nome de Jesus. Será que tem alguém que crê e pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Temos que confiar, irmãos, nos planos de Deus. Sim, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas Deus já preparou algo ali na frente. A pandemia vai passar, os problemas vão passar, o deserto vai passar, mas ali na frente tem o plano perfeito de Deus esperando por você. Há uma vitória de Deus preparado para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, em nome de Jesus. Deus já preparou tudo, irmãos. Deus já preparou tudo. Quando o povo chega nas águas amargas, Deus estava dizendo, não é a água que é amarga, é vocês que são amargos. E como eu vou curar essas águas, vocês também precisam ser curados. E quando a árvore toca na água, a água é curada. E essa árvore fala da cruz, irmãos. A cruz de Cristo. O madeiro, o tronco. Jesus é chamado da videira, uma árvore, ele é chamado de tronco. Ele é chamado... É a representação clássica aqui do Senhor Jesus. E essa é a terceira receita para nós sermos curados de toda amargura. É deixar essa árvore tocar em nós. A árvore, o madeiro, tocou nas águas e as águas foram saradas. Nós só seremos sarados de toda amargura quando essa árvore tocar em nós. Quando nós entendermos e tivermos a revelação da cruz de Cristo, do Senhor Jesus, não como religião. Porque a Bíblia diz que quando as águas foram tocadas pela árvore, as águas mudaram. Isso quer dizer que quando nós somos tocados por Jesus, nós mudamos. Nós não mudamos para ser tocado por Jesus. Nós somos tocados por Jesus e mudamos. A graça nos alcança, o favor de Deus nos alcança, e então nós mudamos nosso comportamento. O que faz alguém que é um alcoólatra, de repente dizer, eu não quero mais beber,
Eu parei, eu não quero mais. Ah, mas é porque você começou a ir naquela igreja, e aquela igreja fala que não deve beber. Não, não é por isso não. É porque Jesus me tocou. E quando Jesus me tocou, eu quis parar. Se alguém não quer, o problema é dele, mas eu quero. Por quê? Porque eu entendo que se Jesus me tocou, eu quero mudar de vida. Antes era amargurado, amargo, tudo que falava. Agora ele é doce. Agora ele é querido. Agora é bom estar com ele. Por quê? Porque foi tocado por Jesus. E teve a sua vida, a sua identidade transformada. O que faz uma mulher prostituta que se envolve com homens casados? E prostituição não é somente se vender ali nas BRs. A prostituição também é fazer contato com o homem que é casado, sendo casado ou não. Também é prostituição, ou homens que se envolvem em pornografia, que também é prostituição. O que faz essas pessoas largarem essa prática e passar a viver uma vida de santidade? Jesus tocou. Quando você lê a Bíblia, você vê uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, Jesus tocou. Ela toca em Jesus e de Jesus sai virtude. Você vê Jesus tocando em multidões, elas sendo curadas, saradas e transformadas pelo poder de Deus. É isso que acontece, irmãos, a amargura é retirada de nós quando Jesus toca em nós. Alguns continuam amargurados porque foram tocados por uma religião somente. E ele gosta de vir num lugar como esse. Esse lugar é bom, o pastor tem uma boa palavra, o louvor é bacana, eu até me arrepio às vezes, é muito emocionante esse ambiente. Mas continua com as mesmas práticas de pecado, continua com as mesmas práticas de amargura, não muda. Não é um pai melhor, não é um marido melhor, não é uma mãe melhor, não é uma mãe melhor, uma esposa melhor, não é o melhor profissional. Na empresa virou piada, porque todos dizem, ainda é crente. Não, e ainda vai na igreja, é crente. Irmãos, já passou da hora de brincar de ser crente. Nós temos que ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Jesus morreu na cruz, para que a cruz tocasse em nós. Para que a cruz o poder da cruz, não a cruz, mas o sacrifício de Jesus, transformasse a nossa identidade, a nossa vida. É ser cristãos mesmo que são exemplos. Erramos, com certeza. Sempre vamos ser julgados, sem dúvidas nenhuma, porque erramos, pecamos, mas não é mais com consentimento, não é mais com entendimento. Olha, eu sei que é pecado, mas mesmo assim eu vou fazer. Não, não faço mais, porque a cruz de Cristo, eu me encontrei com o Senhor. Paulo era matador de cristãos, perseguidor da igreja. Quando teve encontro com Jesus, passou a ser da igreja. Passou a ser, como ele perseguia, começou a ser perseguido, como ele batia, ele começou a apanhar. Mas nunca mais deixou de dizer que servia a Deus, porque ele era um homem fiel a Deus. Você pode dizer, pastor, mas é tão difícil. E eu não falei que é fácil. Por isso que nós temos alguém que nos auxilia e nos ajuda em todo o tempo. E ele deixou esse alguém dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E para terminar, sabe o que eu acho incrível? É que quando eles estão diante da água amarga, eles não podiam beber aquela água porque ela era venenosa. A água é sarada e eles bebem água potável. Faziam 3 dias que eles estavam caminhando no deserto, e se não tivesse aquela provisão de água, eles não caminhariam mais 3 dias, eles morreriam de sede. Todo o povo morreria de sede, desidratado no deserto. Se naquele dia a árvore não tocasse nas águas, não teria continuação no deserto, eles morreriam no deserto. E sabe onde eu quero chegar? Você já entendeu, você é bem inteligente. É que se nessa noite nós não deixarmos essa árvore tocar em nós, nós podemos também ficar no meio do processo, no meio do deserto, e não alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós.
Nós podemos cessar a nossa história hoje. Eu não estou falando que a gente vai morrer literalmente, pode até acontecer. Mas pode ser que você passe a continuar existindo, mas não mais vivendo. Pastor, isso é uma ameaça? Não, é um conselho. Para que a gente neste lugar hoje tenhamos condições, e temos, de dizer para Jesus, Jesus, toca na minha vida. Porque a partir de hoje, eu serei uma nova criatura. A partir de hoje, eu vou me comportar como filho de Deus. A partir de hoje, Jesus, eu recebo essa palavra, toda a amargura eu lanço fora e eu quero viver uma vida para te adorar, para te louvar, para te cultuar em todo o tempo, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, igreja, eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia.